Olá, eu sou Adriana Chalela, especialista em transtorno do espectro autista e análise do comportamento aplicada. Hoje vamos falar sobre um tema bastante importante que também as mães se preocupam bastante, que é a punição. Muitas vezes nós, como mães, ficamos sem alternativa. Como vamos corrigir o comportamento dos nossos filhos? Como agir, né? Diante até de comportamentos mais agressivos? O que fazer? Então, vou trazer para vocês uma reflexão e para a gente tentar chegar num denominador em comum e ter a atitude mais correta possível, né? Não existe receita de bolo, mas existe sim uma conduta mais eficaz dentro das melhores práticas, dentro daquilo que a ciência nos indica como melhor prática. Então vamos lá. Todo comportamento ele se repete por conta daquilo que a gente chama na ciência de contingência, né? O organismo ele repete um comportamento de acordo daquilo que acontece depois do comportamento, que nós chamamos do reforçamento, né? O que vem como reforço. Então ele se repete. Então existe um antecedente, né? O que acontece antes do comportamento, o comportamento em si e o reforço. Então, quando depois do comportamento vem algo agradável, a tendência é esse comportamento se repetir, né? Existe uma incidência maior desse comportamento se repetir. Quando após esse comportamento vem algo muito aversivo nesse ambiente, algo assim muito desagradável nesse ambiente, esse comportamento tende a não se repetir. E aí chamamos isso de punição. Então, vamos ter que pensar sobre isso, né? E quais os efeitos da punição? Então, eu vou trazer para vocês alguns pontos para a gente pensar. Quais os efeitos colaterais da punição em relação às crianças dentro do espectro autista? O que acontece quando a gente usa a punição? Né? Então, o grito, o dizer muito não, o castigo físico, o que pode acontecer? Primeira coisa, gente, que é interessante ressaltar logo de cara, a melhor forma de ensino para crianças dentro do espectro autista é o reforço positivo. E o que acontece quando a gente usa a punição, né? A criança tende a apresentar comportamento agressivo. A tendência é apresentar comportamento agressivo. Por quê? A criança dentro do espectro autista, ela tem uma dificuldade de regular o sistema inibitório. Não é que ela é necessariamente opositora a você, mãezinha. Às vezes ela tem sim como comorbidade o TOD, né? Ela é opositora a você. Mas a princípio, ela não consegue inibir os impulsos. Então, todo aquele comportamento, né, às vezes motor, aquela coisa assim, de não conseguir se controlar, é porque o sistema inibitório não tem uma regulação refinada. Vou dar um exemplo. Eu tô aqui com você tentando ficar quietinha, né, na cadeira, para gravar esse vídeo, tentando me comportar. A criança dentro do espectro do autista não consegue fazer isso com facilidade. Ela precisa de treinamento para isso. E a aba se presta muito bem a isso. Ela ensina a criança a fazer isso. Isso é o sistema inibitório que ajuda a fazer. Então, quando a criança tem alguns comportamentos que você fala, meu Deus, o que esse menino tem? Que ele não para, que parece que ele quer me provocar. E você pensa assim, né? E você não, às vezes você não está errado em pensar, não é? É porque o sistema inibitório dela realmente tem um déficit, né? Então, quando você pune, né? Você grita, você põe de castigo, você dá uns tapas
tapas, tal, você suscita nessa criança comportamentos agressivos. E é impressionante, né? As mães que me assistem, os pais, né? Os familiares que estão me assistindo sabem disso. É automático, a criança na hora tem um comportamento agressivo. Porque ela não faz de propósito, é porque ela não consegue se controlar. E de fato. Outra questão, punição suscita comportamentos emocionais, que a gente chama... Tô levantando aqui para vocês, gente, termos muito da aba, tá? Comportamentos emocionais, que podem desenvolver ansiedade e depressão. Ninguém quer, nenhuma mãe, nenhum papai, ninguém que está me assistindo agora quer suscitar no filho, no familiar, nenhum tipo de consequência dessa, né? Ver o filho ansioso e depressivo. Mas a verdade é essa, né? Que a punição faz suscitar ansiedade e episódios depressivos. As crianças ficam, sim, ansiosas e depressivas quando elas são submetidas à punição constantes. Um ponto que é muito importante, e esse eu quero me ater bastante para você pensar, você que está me assistindo. Quando eu uso de punição, eu pulo uma etapa muito importante do ensino e do aprendizado. A criança tem um comportamento inadequado, eu vou lá com a punição, seja lá qual for. Ou do não, ou do grito, ou do tapa, eu vou com a punição, ou com... seja lá qual for, tá, gente? Eu propicio um ambiente aversivo ao que ela fez. Eu pulo uma etapa, explico. Ela deixa de fazer aquilo que eu não quero que ela faça. É fato, tá? Você tá aí pensando, Adriana, mas sempre que eu faço ela para de fazer. Você tem razão. Eu sou mãe também. Muitas vezes usei de punição. Ok? Sim. A criança para de fazer. E aí você tem aquela sensação, devo estar certa. É assim que tem que fazer. Porém, o que acontece? Ela para de fazer, só que não ensinamos um comportamento correto. Não ensinamos uma alternativa viável. Não ensinamos um comportamento socialmente aceitável. Não empregamos um ensino adequado para essa criança. Simplesmente ela parou de fazer. O que vai acontecer? Vou usar um exemplo para você entender. Se seu filho tem aquele comportamento inadequado para chamar a sua atenção, por exemplo, e você vai lá, na punição, ele para de fazer. Para, de fato, e você fica todo orgulhoso de si. Olha, sou um bom pai, sou uma boa mãe. Ele parou de fazer o que era incorreto. Porém, automaticamente ele vai começar a ter outro comportamento inadequado para continuar chamando a sua atenção. Porque o que ele precisa, que é chamar a sua atenção, a necessidade dele continua. Percebe? Então, eu vou te dar um exemplo bem claro, até de clínica e até de vivência. O paciente que tem ecolalia imediata, né, que ele fica ali com ecolalia, mas a intenção é chamar a atenção dos pais. E você diz, João, para com isso! Para de repetir, menino! Para, fala direito! Para! Automaticamente, João vai se corrigir. O que vai acontecer no segundo momento? João vai começar a ter comportamento disruptivo, que é o que mamãe e papai conhecem muito bem o que é. Ele vai se jogar no chão, vai ter birra por qualquer outro motivo, sempre que disserem não para ele, porque ele quer sua atenção. Então, simplesmente ele vai transferir para qualquer outro comportamento inadequado
adequado, porque a base, a necessidade continua presente. Então, a punição não resolve. É isso que eu quero trazer para vocês. A punição, e assim, em termos de ciência, porque nós lidamos com ciência, a punição não resolve, né? O Skinner, que é o teórico, né, que dá base para toda a aba, ele é o defensor de que temos que trabalhar com o reforço positivo. A punição não resolve o problema em si, né? A punição não trabalha com a intervenção correta. A intervenção correta é o reforço positivo e você trabalhar a base do problema. Então, você descobrir o que meu filho quer com esse comportamento. O que ele está querendo com isso de verdade, né? Qual é a intenção dele? Outro ponto muito importante. Punição sempre gera fuga e esquiva. A criança sempre vai querer fugir das situações porque ele foi punido. Então, como terapeutas, né, a gente tem sempre que pensar que as crianças têm que gostar das terapias. Como mãe, você tem que pensar que as atividades propostas por você, aquilo que você propõe fazer para o seu filho, como trazê-lo à mesa para um almoço ou uma atividade que você propõe para fazer em casa, tem que ser muito prazeroso e não algo que seu filho queira correr daquilo, né? Porque ele sabe que vai ser punido caso não faça direito, né? Outra coisa que nós sabemos que acontece: a punição só funciona diante do agente punidor. E nós adultos sabemos como é isso. Você sabe que quando você está na avenida, que você vê o radar, aí você diminui a sua velocidade. Aí sim você diminui a sua velocidade. Isso funciona para qualquer organismo, qualquer ser humano. Nós só nos comportamos adequadamente diante do agente punidor. Da mesma forma será seu filho. Ele só terá aquele comportamento que você quer se você estiver presente. É isso que você quer? Então você vai ter que ficar 24 horas por dia com seu filho. Se a punição for a única forma de você ensiná-lo, você vai ter que ficar 24 horas por dia com ele. Ao contrário do reforço positivo, qualquer pessoa poderá reforçá-lo. Outra coisa que é muito importante nós pensarmos: associação. Nós associamos, né? Nós como seres humanos, nós associamos uma coisa à outra, né? Sempre que nós temos uma vivência agradável com alguém, nós associamos aquela pessoa, aquela coisa agradável e associamos aquela pessoa, aquela vivência desagradável. Então, você como agente punidor, mamãe, papai, familiar, o seu filho pode associar a você a situações muito desagradáveis. E eu sei que você não quer isso. Isso é muito ruim. Seu filho pode lembrar de você só como situações muito ruins. Você pode estar pensando aí: não, mas eu alimento, eu cuido, eu só faço coisa boa para esse menino. Eu sei. Mas nós, como seres humanos, temos uma tendência a lembrar muito do que é ruim, né? Então, punição, em geral, não funciona. Temos a tendência a achar que funciona, porque na hora que a gente aplica, para o comportamento. Mas no montante, estou querendo trazer para você que no montante não é a melhor forma. O reforço positivo é a melhor forma. E quando você conduz a criança, quando você ensina uma melhor forma de agir, aí sim você ensina um comportamento socialmente relevante e é a melhor forma de ensino. Então, punição para crianças dentro do espectro autista não é a melhor dica, não. E as práticas dentro da aba,
nos conduzem para isso, que a forma humanizada, né, de ver a educação, né, dos nossos filhos preconiza que nós temos que pensar sempre no futuro. Como que nós queremos ver os nossos filhos? Eles reproduzem o que nós fazemos, né? Nós queremos crianças que tratem crianças bem, né? Nós queremos adultos que tratem adultos bem. Então essa é a dica de hoje para você. Punição não é a melhor forma, e nós faremos outros vídeos com orientações para vocês. E como fazer então, Adriana? Esse é um jeito, né? Esse é o jeito, talvez o melhor jeito é ensinando formas socialmente aceitáveis, alternativas, mostrando para o seu filho formas alternativas de conduta, que aquela que ele está fazendo não é a melhor e tem outras formas de reação. Então é isso.